cara de segunda, senador. Seja bem-vindo, bom dia. Aqui da Transamérica. Senador, o senhor curtiu aí os festejos juninos, o São João, com a família, com os amigos? Sim, principalmente com a família, descansando um pouco, mas também acompanhando os shows, tanto na Orla como agora no Mercado Central. Veja, é realmente assim, bonito de ver, sabe? A senhorinha vendendo o milhozinho dela, o senhor vendendo a cerveja, os pais junto com os filhos, os amigos confraternizando, indo para a festa. Realmente Sergipe, na avaliação do senhor, está vivendo um outro momento, né, de atração realmente de turistas, de realmente fortalecimento, né, desse setor tão importante para a nossa economia? Sem dúvida, você tem uma política pública implementada, né? Você tem já agora um segundo ano de aumento no número de turistas, de ocupação dos espaços do trade. No ano passado, eu tenho uma prática que é não mandar dinheiro para festa. Nunca mandei emenda para festa. Mas no ano passado a gente teve o cuidado de contratar uma empresa para fazer uma pesquisa, acompanhar os dados econômicos do São João, promovido pelo governo do estado, e de fato comprova que foi positivo financeiramente. O valor gerado para a economia sergipana e para a arrecadação do estado foi muito maior do que o valor empregado. Então, que continue essa política que está sendo bem sucedida e que a gente vai consolidando o país do forró. Fábio conseguiu convencer o senhor do contrário, então? De que vale a pena fazer esse investimento, continuo não mandando emenda para festa, continuo priorizando outras coisas, mas com a compreensão de que bem feito, bem desenhado, com esse intervalo longo, né, são 30 dias de festa mais intensa, depois mais 30 dias de uma festa mais regionalizada, e isso, sem dúvida nenhuma, movimenta muito a economia. Interessante, né? As pessoas, eu acho que às vezes não sabem. O senhor sempre fala sobre isso. Eu já vi algumas entrevistas do senhor afirmando que não destina recurso para festa, né? Mas é bom deixar claro, né? O senador Alessandro nunca destinou recurso nenhum, emenda nenhuma, para nenhuma festa, em nenhum lugar do estado, é isso? Isso. A gente tem... São muitas necessidades, né? E o recurso que o parlamentar tem é limitado. É diferente de uma política pública feita pelo governador do estado. O governador do estado tem várias possibilidades dentro do orçamento. A gente tem que focalizar. Então, o foco normalmente é desenvolvimento, emprego e renda, saúde, segurança pública. Nessas pautas, especialmente segurança pública e saúde, a gente lidera em valores encaminhados por parlamentares federais aqui em Sergipe. Entendi. O senhor já destinou aproximadamente quantos milhões para o governo do estado, por exemplo? O valor total aqui para Sergipe, nesse mandato, está perto de 460, 470 milhões de reais. Desse valor, Foco, eu diria que em números assim, estimados, metade, 200 milhões aproximadamente. Esse ano a gente vai estar chegando junto ao governo do estado com alguma coisa em torno de 65 milhões de reais. Veja o grau de parceria, né, entre o senhor e o governo do estado é importante. Eu estava aqui fazendo uma conta rápida. Eu acho que a bancada sergipana, me corrija, senador, se eu estiver errado, eu acho que a bancada tem aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões aproximadamente de recurso anual. Aproximadamente isso. Aproximadamente 1 bi e 200. Alguma coisa em torno disso. E o estado, acho que tem de recurso próprio para investimento uns 700, 800 milhões. Ou seja, a bancada sergipana é infinitamente maior do que o recurso que o estado tem anualmente para investimento aqui, né? Sim, você, desde o início do mandato, na época da gestão de Belivaldo Chagas, eu tentava fazer essa inflexão, essa mudança de comportamento do governo estadual. O governo tem que interagir mais com a bancada, aproveitar a potência que a bancada tem orçamentária e fazer desses investimentos, que vão chegar de todo jeito, algo programado, organizado, estruturado. A gente teve uma demonstração concreta do que a bancada consegue fazer com o Hospital do Câncer em Lagarto. Você pega toda aquela obra, a obra foi integralmente feita com recursos destinados pela bancada. Então você tem essa possibilidade de interagindo com o governo e focando esse recurso e é muito melhor você usar dinheiro do orçamento da União do que você fazer um empréstimo, por exemplo, que na época era a opção de Belivaldo em vários momentos. Já o atual governador, Fábio, ele tem, por ter sido deputado federal, ele tem uma postura de mais integração com a bancada. Isso facilita muito o trabalho dele e, na minha visão, melhora o atendimento aos sergipanos. É a impressão que dá quem está de fora. Então, internamente, nos bastidores, é isso realmente que acontece. Sem dúvida. Fábio tem mais essa interlocução com a bancada? Tem. Comparando com o Belivaldo, então, a diferença é muito grande. O Belivaldo não tinha muito esse contato.
Mas o Fábio, repito, era parlamentar federal até um dia desse, participava das reuniões de bancada e agora naturalmente interage bastante buscando canalizar tanto a questão de recursos, mas também a atuação legislativa, determinadas mudanças que são do interesse de Sergipe, que a Secretaria de Assuntos, a Secretaria de Representação lá em Brasília, a Secretaria da Fazenda interagem muito com a gente, a Procuradoria-Geral do Estado, para mostrar que existem alguns projetos que podem afetar. A gente teve agora particularmente reforma tributária, e ainda durante esse ano a gente vai ter muita coisa de reforma tributária que interessa diretamente a Sergipe. O senhor falou sobre o Hospital de Amor lá de Lagarto, o Hospital do Câncer, né, de Barretos, que chega a Sergipe, no município de Lagarto, que foi também tema de muita polêmica há um tempo atrás. Veja a força da bancada sergipana. Sim. A bancada sergipana foi quem construiu o Hospital de Amor de Lagarto. Foi quem possibilitou a construção. Então, aquilo só foi erguido porque os 8 deputados federais se uniram junto com os 3 senadores e destinaram emendas. Então, todos os parlamentares sergipanos têm a sua parcela de contribuição ali, né, senador? Sem dúvida nenhuma. Os 11, em 2019 a gente conseguiu esse feito de reunir a bancada e eu gosto de dar o nome do santo sempre, né? A primeira iniciativa parte do deputado Agostinho Ribeiro. Sim. Em seguida, eu e a senadora Maria do Carmo, e logo depois a gente consegue uma reunião de toda a bancada e formalizamos em ata que cada um daria uma contribuição ao longo da obra para garantir que ela estivesse de pé como está hoje. Ainda tem muita coisa para fazer no sentido de ampliação da estrutura, porque é uma estrutura cara, de primeiro mundo, quem já teve a oportunidade de conhecer vê que é uma instalação diferenciada, mas toda ela é construída com recurso de bancada. E o Henrique Prata, infelizmente, em algumas entrevistas, ele não cita isso, ele não destaca isso. Porque, veja, acho que ele precisa e deve, é obrigado realmente citar que foram os deputados e senadores que ajudaram a construção. Ele tem um estilo de comunicação, de gestão diferente, né? Ele é um cidadão que vem de um outro mundo, né? A questão do agro, né? Um grande pecuarista, e tem esse trabalho de filantropia com a família já de muito tempo. E às vezes se expressa de uma forma equivocada, especialmente quando ele tenta atribuir para o governo do estado alguma restrição, alguma dificuldade para o trabalho dele. Não aconteceu aqui em Sergipe, pode ter acontecido em outros lugares. Senador, a gente vai estar falando a respeito de vários temas aqui na nossa entrevista de hoje, mas eu preciso justamente ir para um rápido intervalo comercial, preciso pagar esse intervalo. A gente volta em 2 minutos e na volta do intervalo eu quero... O senhor estava ontem no Arraiá do Povo, não? O senhor foi ontem? Não, ontem fui do centro aqui, Forró Caju. Forró Caju, certo. Não, Bruno porque... sem Marrone não vale a pena. Então, Bruno sem Marrone não vale a pena. Eu já ia falar sobre isso. Porque eu tô vendo aqui uma imagem, o Bruno tá levando, né, como é que chama? Marrone de papelão. De papelão, cara. Marrone de papelão, tirando onda. Eu acho que a turma, o senhor não foi, então é uma informação importante aqui nessa entrevista do senador Alessandro. O senhor não foi ontem para o Arraiá do Povo, porque Marrone não estava presente, é isso? Bruno sem Marrone não existe, né? Não existe, é verdade, é verdade. Então, ontem Marrone fez falta no Arraiá do Povo. A voz importante. A voz importante, claro. A gente vai para um rápido intervalo comercial, a gente volta em 2 minutos. 9611-9050 é o WhatsApp do povo. Mande sua mensagem para o WhatsApp da Transamérica. 99611-9050. Senador, a respeito desse projeto de lei que está tramitando, aliás, foi colocado a votação em regime de urgência na Câmara dos Deputados. Eu queria saber como foi que o Senado, né, como foram que os senadores, né, receberam essa informação e esse tema, se ele foi discutido, se ele vai ser discutido lá no Senado, que é quando você equivale o aborto após a 22ª semana, né, equivale ele a um crime de homicídio, a pena, né? Crime de homicídio qualificado, por exemplo. O senhor tem opinião formada a respeito desse projeto? Primeiro, é um projeto que muito dificilmente será votado, mesmo na Câmara dos Deputados. Ele parece muito mais um gesto do Arthur Lira buscando eleitores para a renovação da presidência da Câmara, que acontece em fevereiro. No Senado, ele vai tramitar pelas comissões respectivas, caso seja aprovado na Câmara dos Deputados.
mas seguramente vai ter alterações. Não é um tema que chame atenção no momento, tem muitas pautas na frente. Essa questão do que pode e o que não pode com relação ao aborto está estabelecido na legislação há quase 100 anos. Não faz sentido você ter uma alteração, ainda mais uma alteração mal desenhada, mal projetada, onde o estuprador vai ter uma pena menor que a vítima de estupro, ou que uma criança, uma adolescente estuprada, que teve dificuldade em ser atendida na rede pública, vai ter uma pena de internação de até 3 anos, que o projeto prevê isso. É um equívoco muito grande. Acho que a proteção da criança, a proteção da mulher passa por informação, instrução, melhoria dos aparatos do Estado para isso. E, evidentemente, na minha visão, na minha concepção pessoal, contrário ao aborto, não há por que mexer também para o outro lado. Sim. Já temos projetos apresentados no sentido extremamente oposto, liberação total do aborto. Então o senhor é favorável da manutenção da legislação atual, não é isso? Sim, ela atende bem às necessidades. E assim, as pessoas têm que cuidar um pouco mais do fato que está sendo legislado, né? Não está falando da mulher irresponsável que engravidou num descuido. A gente está falando de vítimas de agressão sexual e, em regra, esses abortos mais tardios, eles são justamente de crianças e adolescentes, porque existe uma demora até na compreensão do que está acontecendo, né? Então, é muito fácil fazer um projeto e ficar mitando nas redes, atrás de voto de um segmento, mas sem cuidar do todo. Acho que a gente tem que cuidar de pautas que, no momento, são mais relevantes para o Brasil, em particular a pauta econômica, que nos preocupa muito. A economia do Brasil, até agora, e aí as pessoas que apoiaram Lula, né, na sua grande maioria, começa a questionar. Cadê a picanha? Cadê a cervejinha? Porque foi, né, a frase de efeito que Lula utilizou na campanha eleitoral, no primeiro e no segundo turno. No segundo turno, o senhor optou por Lula, né? Quais as cobranças que o senhor faz no Senado, né, para o cumprimento dessas promessas do presidente? Bom, primeiro a gente cuida de evitar uma pauta mais populista na área econômica, né? Você tem hoje algumas ferramentas que são diferentes do governo anterior do PT. Então você tem lei das estatais, você tem a independência do Banco Central. Isso tudo limita uma forma de atuação que seria mais danosa na economia, na minha visão. Por outro lado, quando você vota e aprova uma reforma tributária, você contrata uma possibilidade de crescimento a médio prazo. Não existe nenhuma dúvida com relação a isso. A reforma tributária implementada, ainda que ela não seja perfeita, vai impulsionar um avanço econômico. Mas olhando Mas os isso é a dados da longo economia, prazo, né, senador? não tem milagre em economia. Você não tem nenhum remédio instantâneo que dê um efeito. Mas se você olhar os dados, tirando a contaminação ideológica, você vai ver que o emprego está aumentando, o desemprego caindo, a massa salarial disponível no país vem aumentando, o consumo vem batendo recordes nos últimos 3 ou 4 meses, pelo menos, e a inflação segue sob controle. Então, nós temos alguns indicadores positivos, o que gera um temor, e nesse tempo hoje de hiperinformação, todo mundo ligado no celular, isso acaba contaminando o cenário real, é uma deterioração das contas no médio e longo prazo. Nós não temos nenhum problema hoje na economia de grande monta, mas existe uma preocupação de que, se continuar gastando mais do que arrecada, você comece a criar uma dificuldade de credibilidade, juros aumentem e depois a inflação aumente. Mas nada disso está acontecendo agora. A gente acaba tendo um temor excessivo que vem muito mais do mercado financeiro do que do mercado real. No mercado real, como eu estou dizendo, o consumo está aumentando, o número de empregos aumentando também. Então, existem pontos positivos que a gente tem que tentar garantir que sejam sólidos o suficiente para que o Brasil comece a ter um ciclo de crescimento sustentado, pelo menos por 5, 10 anos. Vamos falar sobre política partidária um pouco, senador, a respeito, né, dessa construção que o MDB está fazendo aqui na capital. Daniel Garcia se consolidando realmente como um nome viável na disputa da prefeitura da capital. Era justamente uma intenção do senhor lá desde o início, essa pré-candidatura de Daniele, ela foi construída ao longo, né, dos últimos meses. Como é que o senhor avalia esse momento atual e essa caminhada já da Dani? Existe uma clareza, e as pesquisas mostram, do tamanho da força eleitoral que Daniele tem, o delegado Daniele tem em Aracaju, né? Ela foi para o segundo turno na eleição passada, disputando com o Edivaldo. Ela foi a candidata ao Senado mais votada em Aracaju. 72 mil votos. Muito à frente do segundo colocado. Sim. Então ela tem essa potência toda, e as pesquisas mostram, na medida em que se confirma a pré-candidatura dela, ela quase que instantaneamente começa a disputar
já essa vaga no segundo turno juntamente com a vereadora Emília Corrêa. Isso é muito bom, na minha visão, para o eleitor que ganha alternativas. Eu acho que a missão, como dirigente partidário, é muito essa, de dar alternativas para o eleitor. A escolha é democrática e eu confio que a escolha do nome de Daniele é a melhor escolha para Aracaju. Dani recebeu esse convite do partido, do senhor, ou ela demonstrou esse interesse de disputar para o partido? Como foi? Foi algo procurado pela sigla ou foi algo procurado por ela? Foi uma construção conjunta que contou inclusive com a participação do governador do estado, que tinha também a leitura de que um potencial eleitoral como o de Daniele não deve ficar fora da viabilidade de uma candidatura. Ou seja, Fábio incentivou Dani a ser candidato. Sim, incentivou a primeira vinda para o MDB e depois essa disponibilização como pré-candidata. Porque é um processo natural, eu acho que o governador Fábio também tem a mesma leitura, de que é preciso dar alternativas para o eleitor, para que o eleitor possa escolher. Mas o governador não vota nela, né? Ele declara voto em Luiz Roberto, ele tem mantido a palavra dele individual, mas ao mesmo tempo não faz restrições a participantes do grupo apoiarem a candidatura da Daniele. É um processo que me parece muito democrático, né? A gente tinha antigamente uma coisa de coronel, o candidato é o meu e ninguém pode se levantar. E nessa eleição não, você tem vários nomes postos na mesa, você tem Daniele, você tem Fabiano, que são pessoas que estão ali na esfera do governo estadual, mas que mesmo assim estão fazendo a caminhada diferente daquela que o governador de forma pessoal faz. Quando se tem um líder que aponta um nome e diz que todo mundo tem que votar, se há crítica porque ele não é democrático. Quando se tem essa democracia e essa ampla diversidade de nomes, né, sendo apresentados, aí diz que ele não é realmente um líder com pulso firme. Não tem como entender, né, o pensamento. São as narrativas de quem se incomoda com a decisão, né? Toda vez que tem uma decisão que incomoda, alguém vai fazer uma narrativa para criticar ou para desmerecer. Eu acho que esse formato é o mais adequado para o que a gente tem. A gente está passando por uma mudança geracional em Sergipe, né? Você tem aqueles 3 líderes mais relevantes, Jackson, Albano e Marcelo Deda, fora do cenário político, cada um na sua situação, e você tem uma nova geração chegando e se consolidando. E o formato me parece que é muito melhor assim, quando você abre espaço para que o eleitor vá fazendo suas escolhas, né? O cacique político que manda no eleitor ficou no passado. Ô, senador, não sei se esse meu olhar, né, para esse cenário, e eu não sou o dono da razão, quando eu sempre coloco aqui um editorial, uma opinião, eu sempre costumo colocar essa frase no final. Não sou o dono da razão, nem quero ser. Essa é simplesmente a minha opinião. Eu acho que esse cenário político de Aracaju, ele caminha, né, para a disputa do Senado em 26. Porque, veja, o senhor tendo Daniele como pré-candidata, Edivaldo Nogueira tendo Luiz Roberto como pré-candidato, André Moura com Iandra. Ou seja, esses 3 nomes dentro do agrupamento do governador, que tem justamente os seus escolhidos ali para a disputa da prefeitura, já pensando em 26. Ou seja, o senhor pensa na sua reeleição de senador na eleição de 26. Do mesmo jeito que André pensa na dele, do mesmo jeito que Edivaldo constrói também a dele. Essa narrativa, na sua avaliação, esse cenário, é justamente a realidade hoje dos bastidores em Aracaju? Não, você tem 2 eleições que serão diversas, né? Eu vejo talvez aqueles que vivem política de uma forma mais intensa que a minha, que só pensam em política, só pensam em eleição, talvez já estejam fazendo essas contas todas. Na minha visão... O senhor não pensa em 26? Não. Em 26 a gente vai apresentar a candidatura à reeleição, mas eu não vejo vinculação com o resultado de 24, porque, novamente, essa força da prefeitura ou das lideranças, ela existe, ela é real, mas o eleitor também tem muita autonomia hoje em dia. A minha eleição é a prova disso, né? Enquanto os adversários tinham milhões de reais e os prefeitos, a gente teve 474 mil votos, muito acima do segundo colocado. Então, a minha preocupação no tocante a 26 é ter um bom trabalho para colocar na mesa. É para que o eleitor possa avaliar. Olha, eu contratei esse cara lá em 2018, na eleição de 18, e nesses 8 anos ele fez isso pela minha cidade, pelo meu bairro, pelo meu estado, pelo país. Vale a pena renovar. Se ele entender que não, tem que respeitar, porque é democracia. Então acho que não passa tanto, mas eu vejo sim algumas outras lideranças com essa visão de que eu tenho que bloquear ou acelerar algum nome para fazer uma base para 26. Eu acho que é muito cedo.
e o eleitor vai distinguir muito essas duas coisas, até porque o próprio trabalho na capital vai ter uma influência. O senhor concorda comigo, se Dani virar prefeita, se Dani se tornar prefeita de Aracaju, o senhor se fortalece muito, né, para a disputa do Senado? Isso é evidente. Sim, você vai ter o MDB no comando da capital, com bons resultados, porque eu tenho confiança de uma boa gestão. Você tem aí sim um fortalecimento. Se você coloca um nome que não tem qualidade, que ele não vai conseguir desempenhar, é o contrário, você vai ter desgaste. Então, todo mundo, se o seu respectivo pré-candidato ganhar a eleição, se fortalece para a disputa do Senado em 26. Seja Iandra com André, seja Luiz Roberto com Edivaldo, seja Dani com o senhor. Mas o senhor falou, inclusive, transparência nos recursos, enfim, avaliação popular. Nas redes sociais do senhor, inclusive, tem várias postagens que tem um nome de cada cidade e o recurso destinado para aquela respectiva cidade, né? Quantas cidades receberam os recursos? O senhor tem esse dado? Todas. Todas as cidades? Todas. 75 cidades? As 75 cidades receberam recursos ao longo do mandato. É uma obrigação que eu tenho, pelo menos eu leio assim, eu entendo assim. É uma obrigação minha atender todos os municípios. E sem diálogo político com o prefeito? Não, nenhum deles. Isso é muito fácil confirmar, porque o Sergipe é pequeno, né? Não tem um prefeito que tenha passado por uma negociação do tipo vote em mim que eu mando dinheiro para sua cidade, ou vote em mim, ou eu não contrato a empresa X que eu mando dinheiro para sua cidade, porque também tem isso. Tem muito isso. Tem. Olhe, eu vou mandar, mas tem que ser com o meu afilhado, meu padrinho, meu vizinho. Nada disso. 20, uma parte, 30% né, pro cara. E você tem operações policiais que mostram isso acontecendo, inclusive em Sergipe, num passado não tão distante. O meu formato é diferente. Uma parte grande das emendas é definida popularmente, ou seja, pelo voto. O último edital de emendas teve mais de 60 mil votos, quer dizer, 60 mil sergipanos que foram no site e votaram. Olha, eu acho que o recurso tem que ir para o GAC, esse recurso tem que ir para um hospital, eu preciso de uma reforma da delegacia, enfim, vários projetos. E uma outra parte, ela vem já dessa construção que a gente tem de saber onde é que pode executar bem, onde é que pode dar resultado o recurso chegando. Tem prefeituras que têm uma estrutura de planejamento e execução diferenciada. Eu cito sempre Indiaroba, Tobias Barreto, executam muito bem. Você conseguiu... Malhador tem um ponto, Assisinho muito bom prefeito. São prefeitos que se preparam bem para poder administrar e receber esse recurso, porque às vezes você tem a disponibilidade do recurso e o prefeito não tem projeto. E sem o projeto... Itabaiana é um exemplo disso. Itabaiana você teve episódio de desperdício de dinheiro por conta de falha administrativa da Secretaria de Saúde, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu fazer coisas boas em Itabaiana. Vamos contar o início de tudo, porque veja, o senhor foi procurado pelo prefeito Adailto, creio eu, para justamente destinar um recurso lá para a construção de uma UPA. Itabaiana é uma cidade que tem mais de 100 mil habitantes, que depende única e exclusivamente do hospital regional, que recebe pacientes da região agreste, do sertão e do nordeste da Bahia. 4, 5 cidades da Bahia vão para o hospital regional de Itabaiana. É impressionante a superlotação, não dá conta. Itabaiana não tem uma UPA. Não tem uma UPA Itabaiana, é difícil. Mas o prefeito Adailto prometeu lá em 2020, na sua campanha eleitoral, chega agora no final da sua gestão sem realizar a construção dessa UPA, mas ele procurou o senhor para a destinação desse recurso. Como foi o início de tudo? A gente começa o envio de recursos de saúde para Itabaiana com um hospital de reabilitação SER 4, SER 3, não me recordo agora, na faixa lá dos seus 4 milhões de reais, 5 milhões de reais. Esse recurso é perdido pela prefeitura por ineficiência administrativa. Eles não respondem às diligências, o Ministério retira o dinheiro. Então esse dinheiro foi perdido. A gente trouxe, mas se perdeu. Perdeu os 4 milhões. Perdeu. Certo. Aí depois ele pede a UPA, de fato ele fez a solicitação, a gente assumiu o compromisso. No primeiro ano, pós-compromisso, o governo federal não habilita UPAs, não bota a disponibilidade, ou seja, não tinha como colocar o recurso. Aí eu coloco para uma UBS, uma unidade básica de saúde, para não deixar de atender a parte de saúde em Itabaiana. E no ano seguinte a prefeitura não cadastra o projeto. Eu continuei sem poder fazer essa aplicação no recurso. Mas como a gente não pode deixar de lado o cidadão, o que eu fiz agora em parceria com o governo Fábio foi colocar 4 milhões e meio de reais para a reforma e ampliação do hospital regional. Uma vez que o Hospital Regional de Itabaiana já é o hospital que mais atende pacientes SUS no interior. E existe uma demanda, como você falou, uma cidade grande, uma cidade que cresceu muito, é um polo regional. E a nossa expectativa é de ter uma boa estrutura na cidade para atendimento, ampliando bem tanto capacidade de atendimento de urgência e emergência, como também internação.
Entendi, perfeito. Então esse recurso ele se perdeu ao longo do tempo, a UBS não foi conseguida, enfim. Difícil, né? Situação. Agora esse recurso vai para o hospital. O hospital precisa dessa ampliação. Agora, senador, não tem espaço na horizontal para crescer. Então, muito provavelmente o hospital deve crescer na vertical ou não? Eles me mostraram um projeto, eu vi superficialmente uma ampliação na frente do hospital e talvez uma coisa lateral, pelo que eu me recordo agora. O fato é que demonstraram que ampliaria muito a capacidade de atendimento, especialmente desafogando essa chegada do atendimento de urgência, que é onde você tem um gargalo normalmente nesse tipo de hospital. De um lado, a gente amplia a capacidade de cirurgias, a capacidade de internação, mas principalmente essa primeira etapa, que é de atendimento de urgência, que é aquilo que a UPA faria, que a gente vai fazer através do hospital regional. Sim. Sobre os leitos de UTI pediátricos, o senhor ficou atento a essa situação junto com o governador? Sim. E os leitos de UTI e também leitos de retaguarda foram ampliados, tanto no USE, no Hospital da Criança e também no HU. Como foi a participação do senhor neles? Recurso de emenda para poder ampliar o serviço. A gente tem fazendo, nessas últimas 2 semanas, duas semanas um pouquinho mais, são quase 30 milhões de reais em saúde que a gente conseguiu trazer de recursos extras do orçamento da União. E isso tudo linkado a uma ampliação. A gente tem cuidado, a gente tem a leitura da saúde como um sistema. Então não adianta eu ficar jogando dinheiro só aqui em Aracaju, só no USE. Eu tenho que fazer a rede toda funcionar. A gente tem apoiado, por exemplo, o Hospital Zé Franco, com ampliação de atendimento, com sala de estabilização, com a volta da pediatria. E isso tudo vai desafogando o sistema e fazendo com que funcione melhor. Se as prefeituras fizerem bem feito o seu dever de casa, de atendimento à saúde, o sistema todo vai funcionar melhor. Exatamente. E a gente vai ter um melhor atendimento. Se elas não fazem, se elas se limitam a botar o paciente na ambulância e jogar em Aracaju, você tem problemas sérios. E o investimento nesse ano, infelizmente, se tornou mais urgente ainda por conta dessa sazonalidade, uma síndrome respiratória, especialmente em crianças, que causou internações e, infelizmente, algumas mortes. E que está sendo cuidada da forma que se pode, que é aumentando vagas, contratando vagas, fazendo mais investimentos e agora o lançamento do concurso público para a área de saúde, que acho que deve ter uns 10 anos que a gente não tem. Sim. O Fernando Franco reabriu a pediatria, foi reaberta. Aqui no Nestor Piva não se tem pediatria. Na Zona Norte está difícil aí. Inclusive eu coloco, os ouvintes participam sempre aqui e reivindicam a pediatria no Nestor Piva. O senhor está de olho nessa situação também, senador? A gente não teve demanda de Aracaju. Como eu digo, se o prefeito não faz a demanda, a gente não tem como atender. Né? Não Exato. Tem como o parlamentar se meter na gestão da cidade e fazer a coisa acontecer como imagina. Aracaju tem recurso suficiente para atender. Se não tem um atendimento adequado, seguramente é uma falha de escolha, de priorização que tem que ser sanada. Né? A gente tem uma relação muito boa com o prefeito Edivaldo, mas não deixa de apontar que existem uma série de questões que precisam avançar, como transporte, como a questão da saúde e esses alagamentos constantes que Aracaju enfrenta e vem piorando nos últimos 2 anos. Senador, a gente vai liberar aqui a participação popular com perguntas, mas o Roberto do Augusto Franco está mandando aqui uma foto, inclusive, provocativa, do Fabiano Oliveira ao lado do Luiz Roberto, no Arraiá do Povo. E aí ele colocou o seguinte, o Vinícius Porto, vereador: isso não é apenas uma foto, é uma coligação política. Luiz Roberto, Fabiano Oliveira. Com essa aproximação de Fabiano com Luiz Roberto, o projeto de Dani fica enfraquecido ou não? Porque o Fabiano estava justamente sendo cogitado para uma possível aliança com a Daniela Garcia. Eu tirei foto ontem com o Luiz Roberto também. Todo mundo tirou foto com ele? Não mudou nada não. Isso aí... vou desanimar não o Roberto, né? Não, Vinícius Porto. Eu tirei com o Vinícius vereador. Também ontem. Não, mas foi o vereador que colocou, inclusive, a legenda. Não foi o Roberto, não foi o ouvinte, não. É natural desse processo. O Vinícius Porto está dando a entender que o Fabiano vai justamente apoiar o Luiz Roberto e não a Daniela Garcia. O vereador que está dizendo isso, não sou eu, não. Não, eu estive com eles por coincidência. Estive com todos eles ontem à noite. Tiramos fotos, conversamos sobre política no meio do forró. Mas não tem nenhuma mudança de cenário. Né? Você tem uma construção muito consistente de Fabiano, Daniele, com apoio também de Catarina, que, embora do PSD, tem essa clareza e essa liberação do próprio governador para um apoio a Daniele, por conta da construção que foi feita, muito, muito madura, muito serena.
E isso tudo vai caminhar até as convenções, né? Isso aí faz parte desse jogo da política que diverte muita gente. Foca, bom dia. Passo aqui para agradecer ao senador Alessandro por ajudar o nosso município. São várias emendas que têm melhorado a qualidade de vida da nossa população. Atenciosamente, o vereador Albertino Franco, lá em Riachão do Dantas. Isso, um parceiro nosso tá fazendo esse apoio lá com a prefeita Simone. É uma cidade que a gente tem apoiado, especialmente na parte de infraestrutura e saúde, né? A saúde bem gerida, bem cuidada, ela faz uma diferença fundamental para as pessoas, né? Eu estive em Pedrinhas há pouco tempo e fiquei muito satisfeito de ver a prefeita comentando que tinha uma equipe apenas e com apoio adequado, agora ela tem 11. Isso muda a vida. 11 equipes. Isso, era apenas Tinha apenas uma. Passou para 11. Com os recursos destinados pelo senhor, sim, foi justamente ampliado. Abraço aqui para Virgínia Canuto, muito obrigado a você pelo carinho da amizade. O Roberto, valeu Roberto, tamo junto. Gledson, Robson Donato também acompanhando aqui a gente. Um abraço para você lá em Tucano, na Bahia, terra do João Santana, viu? O marqueteiro poderoso do nosso país. Já foi, né? Tá atrás de pegar o dinheiro que tá preso na Suíça, da Lava Jato. É verdade. Tá tentando liberar agora 20 milhões de dólares. Rapaz, eu tô lendo o livro tô terminando agora o livro do Marqueteiro no Poder. Uma entrevista que João Santana concede a um jornalista em São Paulo. E é interessante. Alguns bastidores aí. Mas olha, as pessoas estão interagindo aqui através do nosso YouTube, Transamérica Aracaju, e também no YouTube da TV Atalaia. Tem mensagem de áudio chegando através do nosso WhatsApp. Libera o povo, meu querido. Bom dia, meu Foquinha. amigo Luiz Carlos Foca. Uma excelente semana para nós. Eu queria parabenizar o doutor, nosso senador, né, Alessandro. Eu que acompanho ele desde o início, votei nele, fiquei um pouco meio insatisfeito no início dele, mas volto a dizer que eu voltei atrás e o melhor senador que nós temos hoje, e eu já fiz uma pesquisa lá para trás, muitas eleições atrás, e eu não vi nenhum com o perfil de doutor Alessandro. Um homem digno, direito, honesto. Eu só queria que o nosso Senado tivesse 60% dos senadores igual a doutor Alessandro. Eu tenho certeza que o nosso Brasil seria diferente. E outra coisa, sabe por que essa perseguição com o doutor Alessandro? É porque o doutor Alessandro é um homem transparente, limpo, honesto. Tudo de doutor Alessandro é com transparência, com dinheiro público. É por isso que ele é sem perseguido. Pois é, tá aí o ouvinte, como é o nome dele? Para o senador poder agradecer. Valmir, um abraço para você, viu, Valmir? Ele colocou um áudio aí de quase 2 minutos, e aí é justamente os agradecimentos e o reconhecimento do trabalho do senador. Por isso que a gente não colocou até o final. Quando você enviar um áudio, sempre lembre-se de gravar no máximo 1 minuto. Acho que até 1 minuto dá para você, né, cumprir o seu raciocínio aí, tá? Pois não, senador? Agradecer pelas palavras, e ele toca num ponto importante, que são os ataques recentes que a gente vem enfrentando, ataques de imagem que têm um objetivo claro de contaminar e de atrapalhar a pré-candidatura de Daniele. Esses ataques surgem depois que a gente firma a posição muito transparente de apontar que votar na deputada Yandra significa colocar André Moura no controle dos cofres de Aracaju. E eu lembro sempre quem é André Moura, é um cidadão que é condenado em processo por corrupção pelo Supremo Tribunal Federal e que não está preso, porque fez um acordo com Gilmar Mendes e um segundo acordo com Nunes Marques, lá no Supremo Tribunal Federal, acordos que estão em sigilo, a gente não sabe exatamente como foram construídos, mas que passam pela confissão, quer dizer, um cara que confessa que pegou dinheiro na prefeitura de Pirambu, na época que foi prefeito, e logo depois, na seguida, com o sucessor, e que agora tenta se aproximar dos cofres aqui de Aracaju. Depois desse momento em que a gente faz esse posicionamento claro, que não é novo, a minha opinião sobre o tema já é bem antiga, você começa uma onda de ataques, né? Você tem uma série de informações falsas plantadas e que tentam, de alguma forma, diminuir nossa imagem, porque eu tenho usado uma frase muito objetiva, né? O sonho do sujo é melar os outros. O sonho do sujo é tentar nivelar por baixo, é dizer que todo mundo é igual. Sim, mas o senador, inclusive o senhor sempre fala de André Moura. André não se pronunciou ainda a respeito das falas que o senhor tem dito sobre ele. Aí André falou de forma ríspida, rápida, eu acho que em alguma entrevista, eu acho que aqui ela falou a respeito do senhor, mas
quem está justamente falando e tentando justamente imputar no senhor, né, uma taxa de desonesto e falando de situações do PSDB é o delegado Paulo Márcio, o colega do senhor delegado Paulo Márcio, que vota, apoia Emília Correia, não apoia Yandra Moura. Eu não sei, eu não estou atualizado com relação aos apoios desse rapaz, não. Ele está no PSDB, né? Já foi PT, Aliado já foi Bolsonaro, Edivan, já né? foi um monte de gente, eu tenho dificuldade de acompanhar essas coisas, são muito dinâmicas. O fato é que você tem uma orquestração, porque começa com uma desinformação, né? Você tem os documentos que a gente deixou no PSDB não apresentados à Justiça, por uma questão de desorganização, eu faço sempre esse registro. Eu saio do PSDB e deixo lá o grupo do deputado Thiago de Joaldo, depois chega o grupo do ex-senador Amorim, e os documentos que estavam disponíveis, continuam disponíveis, não foram apresentados. Então, Quais são os documentos? a documentação de contas do ano do partido, porque as contas de campanha foram apresentadas e aprovadas. Então essa transparência, o senhor está dizendo que não teve Foi uma parte falha. do Danilo ou do senhor? Não é falta de transparência, foi uma falha burocrática. Você teve a não entrega de documentos que estavam disponíveis. A gente tem que entender que você teve uma transição tumultuada, você teve uma briga muito grande entre esses dois grupos para consolidar quem ficava com o partido e quem não ficava, e eles não mandaram documentos. Os documentos já chegaram na Justiça, entregues pela própria gestão atual, que é do ex-senador Eduardo Amorim. Não existe, o próprio partido reconhece nada de errado, nenhuma falha, nenhuma desonestidade, e aí alguém começa a inventar essa narrativa e instantaneamente você tem um espaço gigantesco de mídia, que a gente sabe que não acontece de graça, ninguém é criança, a gente mora em Sergipe, que é a nossa terrinha de Muro Baixo, que todo mundo se conhece, e depois você tem a contratação de disparos em massa de WhatsApp para atacar, e vinculando a imagem de Daniel. Já estão contratando isso? Já sim, você tem um inquérito na Polícia Federal instaurado, você tem um procedimento instaurado no Ministério Público Federal, porque eu não vou deixar passar esse tipo de comportamento. Esse jogo pequenininho, sujo, eu conheço de muito tempo. É uma tentativa. Senador, porque é velho. inclusive, a Justiça negou uma liminar ao senhor sobre essa polêmica envolvendo os móveis da sede do PSDB. Esse é um senhor, episódio divertido. Veja, o senhor está tentando devolver os móveis. E eles não querem receber. E eles não querem receber. Eles querem continuar falando que não entregaram os móveis. É engraçado. Peraí, calma. Para o nosso ouvinte poder entender. É difícil. Eu, inclusive, coloquei essa informação com exclusividade na semana passada aqui. O senhor está justamente dizendo assim, olha, os móveis que estão aqui nessa sede, esses móveis estão aonde? Desmontados numa sala em anexo ao meu gabinete. Certo. O senhor quer devolver esses móveis, dizer assim, olha, está aqui os móveis que a antiga diretoria ainda tem do partido. Pronto. Aí o PSDB está dizendo o quê? Que não tem como receber. Assim, informalmente vai ter que formalizar. Eu fui para a Justiça para formalizar as coisas. Que conversa de boca mole, cada um faz como quer. O que acontece? É muito simples, essas coisas são de uma simplicidade enorme. Eu saio do partido, assume Thiago de Joaldo com Danilo. Danilo vai até a sede, vistoria tudo e diz, não posso receber agora, vou pegar depois. Perfeito, ficou lá à disposição. Sai Danilo, entra Eduardo Amorim. Da mesma forma, entra em contato, vai o rapaz que representa Eduardo na sede, vistoria tudo, verifica, não posso pegar agora, depois eu pego. E a gente vai deixando as coisas lá, à disposição deles. E aí começa esse mimimi, esse rame-rame de dizer que a gente não quer entregar caneca, computador velho. A xícara do delegado Paulo Márcio. Ele está dizendo, senador Alessandro, entrega a xícara. Ele está dizendo isso. Isso também foi para a Justiça já. Também o senhor processou o delegado? A gente já judicializou, claro, porque é um ataque à honra de gente séria, não pode deixar passar barato. Dia desse saiu a indenização do deputado Rodrigo Valadares. Mesma coisa. Isso. E vai ser do mesmo caminho, porque a Justiça pode demorar, ela tem o seu procedimento, mas as coisas são muito claras. Você tem, de uma obviedade tão grande. Por que de acho você precisa ficar com um computador velho e ar-condicionado velho? Inclusive o senhor formulou um pedido de explicação em juízo contra Eduardo Amorim, contra o novo presidente. Para não ter... porque quando fica essa insinuação, se coloca um boneco de ventríloco qualquer para ficar falando em rádio, e quem tem que falar pelo partido é o ex-senador. Eu já tive várias conversas com esse senador. De ventríloco, aqueles bonequinhos que você bota a mão por dentro e fica... O delegado Paulo Márcio? Quem se dispõe a fazer esse tipo de teatro. Porque as informações, eu repito, todas essas informações, elas são públicas, elas estão lá documentadas. Não tem nada escondido. A situação do partido no tocante a contas, todo mundo sabe. O contador, inclusive, é o mesmo. O escritório de contabilidade continua sendo o mesmo.
E o contador sabe perfeitamente, os documentos estavam aqui, ninguém mandou entregar, não entreguei. Mandaram entregar, entreguei, vai ser regularizado. Não tem punição para mim, eu não sou acusado de nada. E essa coisa dos móveis é de uma infantilidade que me surpreende, porque todo mundo velho, adulto, cabeça branca, com uma conversa besta dessa, quem é que precisa de móvel velho, computador velho, pelo amor de Deus? É só ir buscar. Me parece, e eu entendo o lado deles, que eles estão com dificuldade de ter onde colocar, porque o partido, o PSDB, quando o Eduardo foi gestor da primeira vez, recebia um repasse de mais de 50 mil. Com a redução do partido nas eleições de 22, isso passou para 5, 3. Então, naturalmente, a própria contratação de uma nova sede, a contratação de um galpão... Mas a antiga sede, que inclusive alugada, né? Sim. Era alugada pelo partido, ela hoje é alugada pelo senhor, pessoa física. Pelo gabinete. É o gabinete de representação em Sergipe. Quando a gente tem essa mudança... Mas pode o senhor conseguiu justamente mudar o contrato lá social foi feito com um distrato, a imobiliária? Por orientação, claro, com a assinatura de todo mundo, com a proprietária assinando, a imobiliária assinando. E, de novo, é coisa tão besta que você fica constrangido de ter que responder, porque quando você tem essa mudança de recursos, a gente teve que dispensar funcionário, desfazer o contrato de locação da sede por orientação da Nacional, porque não tinha dinheiro. O aluguel é de 4 mil e pouco, e o repasse na faixa de 3 a 5 mil. De multas, no período em que eu estive na gestão, cerca de 500 mil reais, porque partido é assim, você chega na gestão e começa a chegar multa, atraso, essas coisas todas, porque é uma gestão sempre tumultuada. O fluxo de recursos nunca é estável. Assim, eu não sei exatamente por que as pessoas se dispõem a fazer um papel desse, mas sei claramente quem eu incomodo. Por isso que eu faço esse registro. Quem é que o senhor incomoda? Particularmente hoje, o projeto André Moura. Esse é o grande obstáculo hoje para ele, é esse. Para o teatrinho, de dizer que é uma liderança, é uma renovação, é não sei o quê. Não, eu estou aqui para dizer a verdade para o eleitor. Se o eleitor quiser escolher, paciência. É uma escolha democrática. O que André está fazendo é um teatro? Não, o que André faz tentando utilizar esse recurso, esse formato, essa abordagem. Certo. A deputada Yandra é uma jovem, eu confio que ela no futuro pode se firmar como uma liderança, mas hoje quem decide tudo do mandato é o pai. E você sabe que é um jornalista inteligente. Edilson, que é um produtor que tem 100 anos mais ou menos no rádio, sabe também. 100 anos, o senhor exagerou. Na faixa de 100, um pouquinho mais. O senhor botou para lascar com o Edilson agora. Todo mundo sabe em Sergipe, eu vou ficar enganando o eleitor. Se o eleitor dizer, não, eu quero isso, eu quero botar essa jovem, o pai dela vai estar mandando nas secretarias, o pai dela vai estar fazendo o que sempre fez, mas eu acho que isso é bom para Aracaju. Quem achar, paciência. O meu papel é dizer a verdade para o eleitor. Porque agora você tenta vestir de liderança, vestir de independente quem não é. Eu faço sempre um registro muito claro. Você tem vários nomes postos aí nessa corrida. E muito claramente, por exemplo, Emília. Não vou votar em Emília. Mas eu vou dizer que Emília é mandada pelos Amorim, é mentira. Ela não Emília não é? Não, aí nunca foi. Ela fez a carreira dela independente. Mas agora, quem comanda não é Edivan Amorim? O partido, com certeza. A Emília, quem achar que vai comandar a Emília está enganado. Ela não é uma pessoa que pegue rédea e pegue comando, não. Ela tem independência. Você pode dizer, não sei quais são os projetos de Emília, que realmente não sei. Não sei o que ela tem de projeto para resolver o problema da saúde, da educação em Aracaju. Porque, veja, a narrativa é essa. Yandra, quem manda é André. Emília, quem manda é Edivan. Luiz Roberto, quem manda é Edivaldo. E Dani, quem manda é Alessandro. É aquela coisa de você tentar sempre nivelar. Não, são pessoas diferentes. São pessoas diferentes. Daniele faz toda a caminhada dela profissional com total independência. E do mesmo jeito que Emília, quem achar que vai mandar em Daniele está enganado. Ela tem total independência, a verdade é essa. Emília, ninguém vai mandar em Emília, não. E Luiz? Luiz Edivaldo tem um comando total. Né? Luiz é um nome que Edivaldo tira do bolso para dizer, olha, esse rapaz aqui, eu confio, é um gestor, ele vai dar certo, mas ele não tem construção própria. Ele não surgiu sozinho, ele surge de Edivaldo. E aí você vai para outras pessoas que vão estar parecidas com isso. Então Luiz tem um comando de Edivaldo. Sim. E Yandra tem o comando de André. Sem dúvida nenhuma. Emília e Dani já são perfis diferentes aí. São mulheres que têm uma independência, uma construção própria, autonomia, independentemente do voto. Eu quando chegar o momento da eleição, vou votar em Daniele, mas não tem por que esconder. A minha visão, a melhor coisa é você ter transparência para o eleitor. Olha, eleitor, a realidade aqui é essa. Estou lhe falando de dentro, conheço esse. Escolha do jeito que você achar melhor, porque a responsabilidade, no final das contas, é do eleitor também. Agora, muito ruim é quando você chega na eleição baseado em mentira, em imagem paga,
em desenho de marqueteiro. Aí é complicado, porque muitas vezes o eleitor vota no gato e na verdade está contratando lebre, ou ao contrário. Vamos aqui liberar a participação do ouvinte através do nosso WhatsApp. Bom dia, Foca, bom dia a todos os ouvintes da Transamérica e bom dia ao senador Alessandro Vieira. Eu gostaria que o senador ele explicasse as muitas acusações em relação à prestação de contas do PSDB. Afinal de contas, a postura demonstrada por Alessandro Vieira durante todo esse tempo, ele como parlamentar, não condiz com as muitas acusações feitas a ele em relação ao PSDB, às prestações de contas. Muito obrigado pela oportunidade, Fórum. Um abraço para você, Jorge. Um abraço, Jorge, acompanhando a gente. Pois não, senador. É como a gente explicou, né? Isso, é uma ficção, né? É uma tentativa de atacar a imagem para tentar nivelar por baixo todo mundo. A minha prestação de contas foi aprovada, a prestação de contas do partido foi dada por não prestada, porque não se apresentou os documentos, e o prazo para apresentação dos documentos se encerrou depois que eu já não era presidente, né? Então, nem para forçar essa narrativa você consegue, mas os documentos foram todos juntados, e a direção do partido, em documento formalizado na Justiça, reconhece que não tem nada ilegal, não tem nada equivocado, só é uma questão burocrática, e de novo, não vejo uma fé nem do grupo de Thiago Joaldo, nem do grupo de Eduardo. Acho que foi uma desorganização dessa mudança de direção partidária, com pouquíssimos recursos, porque o repasse caiu muito, e isso acabou atrasando demasiado e gerando essa decisão, que não é de condenação para mim, nem de acusação para mim, nem nunca foi. Todo mundo sabe. Quem fala, sabe. Quem fala, teve acesso aos documentos, mas persiste falando porque tem interesse. Estamos aqui no oferecimento de Century Imobiliária, é o lugar certo para você. A turma trabalha com as maiores e melhores construtoras de Sergipe, uma cartela enorme de empreendimentos, segurança na negociação, equipe especializada, garantia total do aluguel, casa própria, imóveis na planta ou prontos para morar, lotes ou imóveis seminovos. A Century Imobiliária está sempre pronta para transformar o seu sonho em realidade. Entre em contato com 998992121. 998992121 é o número da Century Imobiliária. Tem ouvinte aqui através do WhatsApp. Mande sua mensagem para o WhatsApp da Transamérica. 99611-9050. Bom dia, Foca, ouvintes da Transamérica, aqui Elias do Eduardo Gomes, parabenizando aí o senador pelo trabalho. Tenho visto ele nas redes sociais aí, o seu desempenho como senador nesses quase 7 anos. E, senador, aqui o senhor mandou emenda para a construção de algumas casas aqui na região do Grande Rosaelso. Rosaelso. Pois não, senador. Eu vou precisar pedir desculpas ao Elias para poder buscar essa informação, eu não tenho ela de cabeça agora. O recurso foi disponibilizado, está liberado, mas eu não sei na burocracia se já teve licitação ou não teve. Saindo daqui a gente já cobra da prefeitura para ter essa clareza. A gente vem fazendo investimento em várias cidades nessa questão da habitação, e a gente tem a pretensão de que nesse próximo ano orçamentário, que a gente decide agora nas próximas semanas, nos próximos meses, a gente tem um investimento ainda maior nessa parte de habitação, porque existe uma demanda muito grande e existem hoje processos e projetos interessantes em parceria com o governo estadual e federal ainda colocar, enfim, um volume significativo de novas habitações. Perfeito. Tem mais ouvinte. Aliás, quando o senhor receber essa resposta, aí passa para a Laísa para que amanhã ou até mesmo durante essa semana a gente informe aqui para um amigo ouvinte, Elias, e a todos lá da região do Rosaelso, tá? Perfeito. Tem mais ouvinte aqui, vamos lá. Bom dia, Foca. O maior produtor Matusalém do programa Edilson Souza, segundo o delegado Alessandro. Bom dia, senhores eleitos ouvintes. Foca, eu gostaria de saber do delegado Alessandro se há a possibilidade dele vir apoiar a candidatura de Emília no segundo turno, se porventura houver. Um abraço, que Deus nos dê um dia de vitória e paz. Pois é, tá aí, é uma provocação importante. Claro. O senhor, caso Dani não chegue no segundo turno, por exemplo, vamos desenhar um cenário aqui, Iandra e Emília Correia, o senhor opta por quem? Eu tenho certeza que Daniele vai estar no segundo turno e vai ter essa eleição vitoriosa. Escorregadio. Mas existe uma clareza muito grande. Eu não voto em Andra porque eu não posso votar em André Moura para ser uma espécie de prefeito
o gestor de prefeitura em Aracaju. Não existe essa possibilidade, é muito claro, acho que todo mundo já entendeu. O senhor disse também que Luiz Roberto ele é comandado por Edivaldo. Ele parte e Emília Edivaldo. não é comandada por Edivan. Por exemplo, Não. se chegar um cenário, Emília e Luiz Roberto, vamos supor. Como disse, eu tenho esses cenários todos, não vão se confirmar, porque eu Sim. tenho a convicção da chegada de Daniele, então não preciso ter um posicionamento agora. Isso tudo vai ser construído com tempo, com calma e sempre com muita transparência. Você citou esse voto em Lula no segundo turno da eleição passada, e é uma característica que eu tenho, e enfim, quem acompanha a política às vezes reclama comigo, eu não fico em cima do muro. Eu falo em quem eu vou votar, como é que eu vou votar. Na eleição passada, votei em Bolsonaro, porque eu não queria o retorno do projeto do PT, não precisava ter declarado voto, já estava eleito senador, não precisava fazer nada disso, podia ter viajado e me fingir de morto, eu não faço isso. Eu acho que o eleitor merece receber a verdade daquilo que você faz para poder criticar, elogiar, enfim, fazer. E vai ser da mesma forma aqui, então a gente vai ter essa campanha que eu tenho certeza que vai ser muito bem sucedida, da delegada Daniele para a prefeitura, e isso vai me poupar dessas escolhas que você está me apresentando. Perfeito. Vai poupar o senhor, né, justamente de opinar sobre esses possíveis cenários. Senador, muito obrigado pela presença. Como é que segue o senhor nas redes sociais para acompanhar o dia a dia, acompanhar o mandato, o @ do senador Alessandro? Rapaz, eu sou tão ruim de rede social que eu tenho até que olhar, mas é senadoralessandro.se, se eu não estiver enganado. Isso. Alessandro Vieira.se. AlessandroVieira.se. É só seguir e acompanhar o dia a dia. É isso? Exatamente, Alessandro Vieira SE. Você encontra em todas as redes sociais e você vai ter sempre a transparência do nosso trabalho e vai ter um espaço para cobrança, para sugestões, porque muita coisa boa que a gente faz é fruto direto dessa colaboração do eleitor. Sem dúvida. Um abraço para o senhor, obrigado pela Abraço, atenção, boa disponibilidade. Boa semana curtinha, vamos embora, vamos tocar a vida. Agora 8h03. Que Deus abençoe a sua terça-feira. A gente volta a se encontrar amanhã, 6h em ponto, com mais uma edição do nosso Transamérica Notícias. Você ouviu